a Elisa vai dar prioridade na resolução das questões, tá bom? Começando, então, aqui com a questão número 1, que não foi uma questão que teve muitas dúvidas, né? A maioria das pessoas acertou. A gente tem uma mulher aqui de 23 anos, que ela foi internada devido a uma cefaleia pulsátil bilateral, com fono e fotofobia associada. A paciente relatou que estava com náuseas intensas naquele momento e solicitou medicamento para o controle dos sintomas. Quais são os sintomas dessa paciente, gente? A cefaleia, né, e as náuseas. Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa que apresenta o esquema adequado para o controle sintomático, considerando que o paciente não possui alergias. E aí, quais alternativas que a maioria das pessoas marcaram foi a alternativa B, né, que fala a metoclopramida e o paracetamol. E é exatamente isso mesmo, né? Eu coloquei aqui para a gente poder revisar um pouco a escala de dor, né? Quando a gente tem uma dor leve ali, a gente começa com analgésicos não opioides e drogas adjuvantes. Quais são esses? São anti-inflamatórios não esteroidal, dipirona e paracetamol, né? Dor moderada, a gente começa ali com opioide fraco, né, que é o tramadol, propoxifeno e outras drogas adjuvantes. Aí, se tem uma dor severa, a gente vai fazer um opioide forte, como a morfina, e se for maior ainda, né, algumas técnicas invasivas, certo? E a gente ficou aqui, então, com a alternativa B. Teve muitas pessoas que marcaram a letra C, né, que fala ali ondansetrona e tramadol. O tramadol já é uma dor ali refratária que a gente pode sim utilizar num quadro desse, e a ondansetrona, ela fica como antiemético, né, de segunda linha. A gente sempre vai preferir num quadro desse daqui, né, que quadro é esse, gente? Coloca aí no chat para mim qual que é o quadro que essa paciente está apresentando. Todo mundo está assistindo aí, é um quadro de enxaqueca, né? Um quadro clássico de enxaqueca migrânea, de cefaleia migranhosa, tá? Então, a primeira linha para a gente fazer é exatamente a metoclopramida e o paracetamol, certo? A maioria das pessoas acertaram essa questão. Agora aqui a questão polêmica, né? Bastante pessoa falou lá no grupo a respeito da questão 2. Eu vou até ver aqui a porcentagem de acerto. A maioria das pessoas acabaram errando essa questão aqui. Mas vamos lá. Um paciente de 34 anos de idade queixou-se de dor renal. A número 1 aí, eu cheguei agora, qual foi a resposta correta? A letra B. Anderson, se você quiser fazer alguma pergunta, eu peço só que levante a mão primeiro. Tá bom. E mande aqui no chat, tá? Para não interromper o meu raciocínio. Um paciente de 34 anos de idade queixou-se de dor inguinal na região esquerda, que piorava após a prática esportiva. Então, é uma dor ali que está prejudicando a qualidade de vida desse paciente, né? Ele negou comorbidades, apresenta hábito intestinal diário. Exame físico foi evidenciado a presença de hérnia inguinal. Então, já deu o diagnóstico para a gente de uma hérnia inguinal à esquerda, pequena e redutível. Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa correta. A letra A está falando o quê? O tratamento cirúrgico está indicado? Está indicado, né? Porque está prejudicando a qualidade de vida do paciente. Então, essa alternativa aqui está correta. Letra B. O motivo para definir o momento da cirurgia não é o risco de encarceramento ou estrangulamento, mas sim o prejuízo na qualidade de vida. Essa alternativa aqui também está correta. Por quê? Vocês provavelmente, né, já devem ter escutado falar bem assim, eu tenho uma hérnia no umbigo, eu tenho uma hérnia inguinal, que a pessoa pode viver anos com essa hérnia, só que ele não tem uma hérnia assintomática, não causa nenhum prejuízo na qualidade de vida do paciente, então ele pode viver tranquilamente com essa hérnia, certo? Na letra D, diagnóstico diferenciais incluem linfonodomegalia e hidrocele. Também está correta essa alternativa. Aí a letra C traz para a gente o melhor exame de imagem para o diagnóstico é a tomografia computadorizada. Essa alternativa aqui está incorreta, tá? Para o diagnóstico, o melhor exame para uma hérnia inguinal é ultrassonografia, porque eu posso falar para aquele paciente realizar a manobra de Valsalva, né? É um exame assim mais dinâmico, que a gente pode observar ali se a hérnia
ela vai para o anel inguinal ali durante a manobra de Valsalva, se ela é redutível, se ela não é irredutível. Agora, a tomografia computadorizada, ela é um exame mais utilizado para planejamento cirúrgico. Por exemplo, chegou um paciente lá com hérnia gigante, uma hérnia enorme. Aí a gente pode solicitar a tomografia computadorizada para fazer esse planejamento cirúrgico, tá? Para ver ali qual a melhor via de acesso para eu fazer essa ignotomia, tá? Então, para diagnóstico, o melhor exame é a ultrassonografia. Ficou alguma dúvida nessa questão aqui? Essa questão, então, foi anulada. Pode falar, Elisa. E nesse enunciado aí tá a pergunta desse enunciado, volta um pouquinho, Isa, por favor. Tá aí, com base tá correta, mas no simulado de vocês está incorreta, tá? A gente digitou errado, mas é incorreta mesmo. O gabarito correto era para ser a letra D, só que eu assinalei, acho que sendo a letra B, se eu não me engano. Então, por isso, por erro técnico, essa questão foi anulada. Quando é anulada, é ponto para todo mundo, tá? E é ótimo ter uma questão anulada, né? Principalmente ali na prova do Revalida. Que aí ajuda todo mundo. Próxima questão. Um menino de 4 anos de idade, previamente ígido, foi levado pela mãe ao pronto-socorro, com lesões difusas, pruriginosas, eritematosas, elevadas, com edema central e tamanhos variados há 2 horas. O paciente não apresentava sinais de gravidade e mantinha os sinais vitais sem alterações. Então, sinais vitais todos normais. Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa que apresenta um medicamento pertencente à primeira linha para o tratamento desse caso. Gente, qual que é o caso do paciente? Qual que é o diagnóstico dele? Alguém coloca aí no chat para mim? Deixa eu ver como foi a relação de acerto dessa questão. A maioria das pessoas acertaram. Ninguém, gente. O diagnóstico desse paciente aqui, ele tem... pode ser uma farmacodermia aqui, mas não fala nada que ele tomou alguma medicação anteriormente. Mas a gente está diante de um caso aqui de urticária, tá? Urticária aguda, certo? Que é só lesões ali na pele. E quando a gente tem um diagnóstico de urticária aguda, a gente faz exatamente, Nanda, a gente faz tratamento com o quê? Com gente, desculpa pela minha letra horrível, tá? Antihistamínico. Não confundam, gente, o diagnóstico de urticária aguda com o diagnóstico de anafilaxia, tá? Porque muita gente marcou essa alternativa aqui, ó, adrenalina. Se fosse um quadro de anafilaxia, eles iam trazer para a gente um quadro muito mais florido, né? Provavelmente ia ter a dessaturação, alterações nos sinais vitais, tá? Então, isso aqui não é um quadro de anafilaxia. É um quadro de urticária aguda e a gente vai fazer o tratamento com antihistamínico. A letra A trouxe para a gente um antihistamínico, a letra C trouxe para a gente um antihistamínico e a letra D também trouxe um antihistamínico. Ai, opa, acabou apagando aqui, desculpa. Gente, a letra A, enquanto eu projeto aqui de novo, acabou apagando. A letra A trouxe para a gente um antihistamínico de primeira geração. Qual que é o e a letra D também. Qual que é o problema desses antihistamínicos de primeira geração? Que eles causam diminuição do sensório, tá? Então, eles têm efeito sedativo. Então, por isso que a gente não quer fazer a hidroxizina e nem a prometazina, tá? O antihistamínico de preferência para um quadro de urticária aguda é a fexofenadina, tá? Ai, eu vi não sei aonde que faz a prometazina em caso de urticária aguda. Tá bom, às vezes o médico, né, tem que fazer ali o que tem na mão dele, mas não é preferível fazer esses antihistamínicos de primeira geração pelo efeito sedativo, tá? Essa questão aqui, não fica triste se você errou, porque é uma das questões mais difíceis do nosso simulado, tá? Então, a gente fica aqui com a alternativa C. Sim. Então, cuidado, né, ô Joas, com isso de ler a letra A e já marca, tá? Porque letra A é de armadilha. Às vezes ele coloca ali a letra A já para você ir com sede naquela questão e acaba errando.
Então, toma cuidado sempre ler todas as alternativas, certo? Próxima questão. A gente tem uma paciente aqui de 48 anos de idade, realizou uma mamografia de rotina, na qual foi encontrada uma densidade assimétrica na mama esquerda, com diagnóstico de Bihards 3. A paciente também realizou outra ultrassonografia mamária, na qual se constatou um quadro normal. Com base nessa situação hipotética, a conduta adequada será repetir a mamografia em 6 meses, repetir a mamografia em 1 ano, realizar mamotomia na mama esquerda ou realizar core biopsia na mama esquerda. Isso aqui é uma questão que você tinha que conhecer ali o score de Bihards, né? E lá no score de Bihards, quando a gente tem um achado ali, um Bihards 3, isso é um achado provavelmente benigno. Tem muita probabilidade de ser benigno, mas não é um achado benigno. Então, o que a gente vai fazer diante de um Bihards 3? A gente vai fazer aquele acompanhamento ali mais de perto, certo? A gente vai fazer ali a mamografia em 6 meses, depois anual, até completar 2 ou 3 anos. E a alternativa que traz isso para a gente é a alternativa A. Né? A gente vai repetir essa mamografia em 6 meses. Essa questão aqui não ficou muitas dúvidas, né? A maioria das pessoas acertaram. Próxima questão. A equipe de saúde... Gente, se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão ou colocar aí no chat, tá? Eu vou dando seguimento. A equipe de saúde de uma cidade estava analisando os indicadores de saúde locais para avaliar o impacto das ações de promoção da saúde e prevenção de doenças. Ao revisar os dados, a equipe observou uma alta taxa de incidência de doenças respiratórias em uma área urbana da cidade. Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa que apresente o indicador recomendado para investigar a associação entre a alta taxa de doenças respiratórias e possíveis fatores ambientais. Então, aqui está perguntando qual a relação de doenças respiratórias e fatores ambientais. Quais são, gente? Taxa de mortalidade infantil, isso é fator ambiental? Incidência de doença transmissível, isso é fator ambiental? Letra C, nível de poluição do ar na área urbana. Ou letra D, número de consultas ambulatoriais realizadas por mês. Essa aqui também é uma questão mais de interpretação, né? Está perguntando ali o que relaciona doença respiratória com fator ambiental, só pode ser a letra C, né? Quanto maior a poluição do ar, maior a chance de uma criança ter doença respiratória, né? Essa aqui é uma questão ali que geralmente ali o pessoal vê ali, é uma questão difícil, mas é totalmente interpretativa, né? E não teve muitos erros nessa questão, não. Ficou alguma dúvida? Prosseguimos. Essa aqui, para mim, foi uma das questões mais difíceis também. Aquela questão lá que a gente fez, acho que é número 3, e essa daqui. Mas vamos lá resolver ela. A gente tem aqui um homem de 26 anos com antecedente de asma. Então, isso aqui é importante. Procurou pronto atendimento há 2 semanas, com queixas de palpitação. Realizado o diagnóstico de fibrilação atrial. Então, já fez o diagnóstico de FA nesse paciente. Com prescrição de metoprolol oral e solicitação de ecocardiograma ambulatorial. Após o uso da medicação, o paciente apresentou sibilância e dispneia, levando a suspender o metoprolol por conta própria, tá, gente? E isso foi uma conduta errada que esse médico tomou, tá? O metoprolol ali é um beta-bloqueador que não pode ser utilizado em paciente com asma, tá? Porque ele predispõe a broncoespasmo. Realizado ecocardiograma transtorácico sem alterações. Então, ele fez um ecocardiograma ali transtorácico, ficou tudo normal. O paciente retorna ao pronto atendimento com relato de palpitações taquicárdicas nos últimos 3 dias, sem dor torácica, dispneia ou alterações da consciência no período. Sinais vitais, frequência cardíaca 136, respiratória de 16, a pressão arterial dele está 130/80, temperatura 36,5 e ausculta cardíacas com bulhas arrítmicas normofonéticas sem sopros. A ausculta pulmonar múltiplo-vesicular presente bilateralmente sem ruídos adventícios. No eletrocardiograma com ritmo de fibrilação atrial e a frequência cardíaca de 142 batimentos por minuto. Assinale a alternativa que apresenta a melhor opção terapêutica a ser utilizada no momento. Deixa eu ver aqui a relação das alternativas. Teve bastante dúvida nessa questão aqui também. Eu coloquei aqui para a gente poder revisar, então,
esse fluxograma de conduta frente a um paciente com FA. Né? A gente tem um paciente ali com FA e frequência cardíaca maior de 100 batimentos por minuto. Eu preciso saber, esse paciente está estável ou ele está instável? Quando eu falo que o paciente está instável, quando ele tem aqueles 4D lá que a gente costuma falar, né? Diminuição da pressão, ele tem uma pressão ali menor do que 90/60, dor torácica típica, então aquela dor anginosa, né? Diminuição da consciência e dispneia. Isso são os equivalentes à instabilidade em um paciente com FA. Se a gente tem um paciente instável com FA, a gente vai fazer uma cardioversão elétrica imediata e vamos anticoagular esse paciente, porque ele está instável, a chance... Vamos avaliar ali risco-benefício, né? Se o paciente está instável, eu quero salvar a vida do paciente, então eu vou fazer uma cardioversão imediata. Ah, não, o paciente está estável, né? Ele não tem os D ali da instabilidade na FA. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer algumas perguntinhas. O início dos sintomas foram menor a 48 horas? O início dos sintomas desse paciente aí foi menor a 48 horas? Não foi, né? O ecocardiograma transesofágico sem evidência de trombos, esse paciente, ele fez um ecocardiograma, na verdade, transtorácico, né? Que não é o preferível aqui para a gente avaliar nesse paciente. E mesmo assim, se ele tivesse feito o transesofágico, ele fez maior a 48 horas, tá? Então, esse ecocardiograma aqui, ele tem que ser feito menor a 48 horas para ser um resultado positivo para esse paciente. Tá? Paciente anticoagulado por pelo menos 3 semanas. Se essas respostas for sim, eu posso cardioverter o paciente, né? Porque eu tenho certeza que não tem nenhum trombo lá no coração, que esse trombo pode ir lá para a cabeça fazer um AVC, ou esse trombo pode ir lá para a perna para fazer uma oclusão arterial aguda, enfim. Então, eu posso cardioverter esse paciente. Se a resposta for não, esse paciente tem mais de 48 horas que iniciou o quadro, esse paciente não pode fazer um ecocardiograma transesofágico nas últimas 48 horas, ou esse paciente não está anticoagulado há mais de 3 semanas. Então, eu não posso cardioverter esse paciente. Eu vou controlar a frequência cardíaca e vou fazer uma anticoagulação por 3 semanas, né? Aí, depois que ele fez por 3 semanas, aí sim eu posso cardioverter esse paciente, certo? Vamos lá para as alternativas. Olha o que fala aqui, esmolol, cardioversão elétrica sincronizada, propafenona ou verapamil, tá? A maioria das pessoas aqui acabaram marcando a alternativa certa, né, que é a letra D. A letra D é um bloqueador de cálcio, né? A gente prefere diminuir a frequência cardíaca nos pacientes com asma, com um bloqueador de cálcio, porque como a gente viu, esse paciente com beta-bloqueador, ele começou a fazer broncoespasmo, que é a mesma coisa que acontecia aqui com o esmolol, que ele também é um beta-bloqueador. Então, a gente prefere não fazer beta-bloqueador em paciente asmático, certo? A letra B fala que cardioversão elétrica sincronizada. Esse paciente não preenche critério para fazer cardioversão elétrica sincronizada. E a propafenona é um antiarrítmico ali medicamentoso, né? Então, eu também não quero mudar o ritmo desse paciente antes de anticoagular ele por 3 semanas, certo? Alguma dúvida nessa questão aqui? Deu para dar uma esclarecida? Se você errou essa questão aqui, gente, não fica assim, triste, né? Porque realmente eu acredito que seja a questão mais difícil agora do nosso simulado. Mas vamos lá para a próxima questão. A gente tem aqui um paciente de 22 anos, vítima de colisão de carro a 70 km por hora. Contra um caminhão. O condutor estava sem cinto de segurança. Dados locais. Pressão arterial 100/70, frequência cardíaca 110 batimentos por minuto e a respiratória 18 incursões por minuto. A saturação do paciente está 92, o tempo de resgate é de 30 minutos. Chega ao serviço de emergência com prancha rígida, colar cervical e máscara de oxigênio a 10 minutos. A 10 litros por minuto, desculpa. Queixa-se de muita dor no tórax e dificuldade para respirar. Sinais vitais na admissão. Agora o paciente, olha como ele já está. Ele já está hipotenso e taquicárdico. A frequência respiratória dele está 24 incursões respiratórias por minuto e está dessaturando. Escoriações e equimose em face
e tórax bilateral. Crepitações em tórax à direita, murmúrio vesicular reduzido à direita. Qual o diagnóstico desse paciente, gente? Esse paciente aqui, ele está apresentando um quadro de um pneumotórax hipertensivo, né? Então, a conduta aqui, ele está ali com dificuldade para respirar, está hipotenso, está taquicárdico, e a gente tem a diminuição aqui dos murmúrios vesiculares do lado direito, certo? Um paciente com dor. Então, qual a conduta frente a isso? A gente vai fazer uma toracocentese descompressiva. Isso é a prioridade para realizar aqui nesse paciente, certo? A maioria das pessoas acertou essa questão também. Deixa eu ver aqui. A maioria acertou também. Algumas pessoas marcaram aqui intubação orotraqueal, né? Pode ser que esse paciente necessite de intubação orotraqueal, não tem como a gente saber, mas a prioridade é fazer essa toracocentese descompressiva, porque o que vai matar esse paciente vai ser essa tensão no tórax, certo? Próxima questão. Deixa eu tomar uma água aqui. Lactente de 6 meses de idade comparece à unidade de pronto atendimento com queixa de febre às 72 horas, acompanhada de tosse e secreção nasal. Ao exame, encontra-se irritado em regular estado geral, com hiperemia conjuntival intensa e secreção ocular. Autoscopia com membranas timpânicas opacas, hiperemiadas bilateralmente, sem abaulamento, presença de linfonodos cervicais anteriores, bilaterais, de 1 a 1,5 centímetro, móveis e fibroelástico. Exantema maculopapular difuso em tronco, membros e face. Ausculta respiratória com murmúrios vesiculares universalmente audíveis, com roncos difusos. Ritmo cardíaco 2 tempos, bulhas normofonéticas sem sopro. Abdômen flácido e indolor à palpação. Considerando a principal hipótese diagnóstica, a conduta é... Deixa eu ver como foi o resultado dessa questão aqui. A maioria das pessoas acertaram, né? Que é a letra A. Notificação compulsória imediata do caso. Gente, aqui a gente está frente a um quadro de quê? Frente a um quadro de sarampo, né? Lembra lá, a gente tem um quadro de febre, exantema maculopapular, mais o quê? Mais tosse e ou coriza e ou conjuntivite, né? Lembrar que o exantema é morbiliforme com progressão cefalocaudal e descamação furfurácea. Então, esse paciente aí tá com febre às 72 horas e tá com coriza e tá com conjuntivite, né? E o que a gente vai fazer? A notificação obrigatória e imediata. A gente tem que deixar esse paciente isolado, fazer o tratamento somente com os sintomáticos e o tratamento com a vitamina A, certo? A complicação mais comum é uma otite média aguda. Esse paciente provavelmente não está com otite média aguda ainda, porque não tem o abaulamento da membrana timpânica, tá? Para eu falar que um paciente está com otite média aguda, vai trazer esse quadro para a gente, que a gente vai conversar isso lá na aula de IVAS da mentoria, quem entrar na mentoria, né? E a principal causa de mortalidade nesse caso é pneumonia. Então, a gente fica aqui com a letra A, certo? Gente, teve muitas pessoas que marcaram a letra B, internação e solicitação de ecocardiograma, início de AS e imunoglobulina endovenosa. Isso daqui seria o tratamento de Kawasaki, tá? O tratamento Kawasaki. Gente, para a doença de Kawasaki, a gente tem um critério obrigatório, que é a febre por 5 dias. Esse paciente aqui está com febre às 72 horas. Então, ele não tem o critério de entrada obrigatório da doença de Kawasaki. Então, isso daqui não pode ser doença de Kawasaki, ok? Tem alguém com o microfone ligado? Já... Pode falar, Elisa. Só uma dica para vocês, gente, sempre lembrarem, né? É uma doença que tem vacina, é igual a notificação compulsória obrigatória. Isso inclui sarampo, isso inclui meningite, isso inclui dengue. Tudo que tem vacina é de notificação obrigatória, tá? Então, uma coisa que a galera tem muita dificuldade é notificação obrigatória e doenças antemáticas. Por isso que eu juntei as duas coisas numa questão só. Beijos. Menos pneumonia, né, dependendo ali do quadro, a gente não notifica, né, porque sempre tem aquela exceção. Então, toma cuidado com essa exceção, que o Revalido adora colocar a exceção também, tá?
Prosseguindo, depende da pneumonia também, né? Porque se for uma pneumonia, por exemplo, por coqueluche, a gente tem que notificar. Pensei na Kawasaki, não me liguei nos dias. Toma cuidado, tá? Quando for Kawasaki, sempre vai ter ali o critério de entrada obrigatório. Então, se é obrigatório, o paciente tem que ter pelo menos 5 dias de febre. Uma Certo? coisa também, gente, que eu sempre falo sobre doenças que são estudadas em bloco, né? Por exemplo, doenças antemáticas, cefaleia, vulvovaginite. É interessante que vocês estudem, né? Obviamente, o que junta essas doenças. Então, por exemplo, a doença antemática, o que junta todas as doenças é a presença de um exantema. É interessante que vocês saibam o tipo do exantema em cada doença. Porém, mais importante do que isso é vocês saberem aquele detalhe que diferencia uma da outra. Então, por exemplo, sarampo. Eu gosto de pensar no sarampo, aquela criança que tá zoada. Ela tá com coriza, ela tá com conjuntivite, ela tá com tosse, logo ela tem ronco na ausculta. Ela tá toda zoada, entendeu? É um jeito de você lembrar ele de maneira fácil. Kawasaki, tem que ter os 5 dias da febre. Viu que não tem 5 dias? Nem pense em Kawasaki. Não é Kawasaki. Deixa isso aí um pouco lá para a aula de doença exantemática, que eles têm que assistir. Vou guardar aqui nosso mistério. É verdade. A gente vai dar aula aberta para vocês de doença exantemática. Quarta-feira. Vamos lá. A gente tem aqui uma mulher... Muito bom, meninas. Não entendi. Alguém falou alguma coisa? Falou, muito bom. Ok. Prosseguimos, então. A gente tem aqui uma mulher de 19 anos de idade, primigesta, com gestação de 22 semanas. Procura serviço de pronto atendimento obstétrico por apresentar lesões ulceradas, rasas e dolorosas em vulva, iniciadas há um dia, acompanhada de febre não aferida e mal-estar geral. Relata que o quadro se iniciou há 3 dias, precedidos por sensação de queimação no local. Nega qualquer lesão semelhante anterior. Não se observam alterações em gânglios inguinais. A hipótese diagnóstica da conduta correta para esse paciente são, respectivamente, deixa eu ver como que foi o resultado dessa questão aqui. A maioria das pessoas acertaram, né? Que é a alternativa B. Mas vamos lá revisar um pouco esse tema. Eu trouxe aqui para vocês essa tabelinha, né, no tratamento e diagnóstico diferenciais das úlceras genitais. Eu costumo falar aqui, ó, que as lesões que não causam dor, vocês vão lembrar do LSD. L de lesão, S de 100, né, e o D de dor. L também é de linfogranuloma venéreo. O S também é de sífilis. E o D é de donovanose. Então, as lesões que não causam dor, a gente vai lembrar disso. LSD, lesão sem dor. Linfogranuloma venéreo, sífilis e donovanose, certo? Agora, as lesões que causam dor, quem são? Herpes e cancro, né? Cancroide, cancro mole. Então, esse paciente ali falou pra gente que tem dor. Então, ou é herpes ou é cancro mole, tá? A herpes são vesículas que ulceram. E é um quadro ali mais leve, mais assim, é mais leve. Olha o quadro. Pode ter adenopatia? Na maioria das vezes não tem, mas pode ter uma adenopatia bilateral sem fistulização. E o tratamento é com a ciclovir. Aí o cancro mole, né, o cancroide, ele vai ter aquela úlcera mais feia. Vai ser múltiplas úlceras de fundo sujo, friável, com borda irregular, que está saindo secreção ali, né? Às vezes uma secreção fétida. Por isso que ele fala esse fundo sujo, tá? Então, o cancro mole é uma úlcera ali mais feia, que causa secreção fétida, né? Uma borda irregular ali, que você não consegue ver ali uma simetria, né? Então, esse é o quadro do cancro. E a adenopatia, geralmente, tem uma adenopatia unilateral com fistulização em orifício único. E o tratamento é com azitromicina, certo? E esse diagnóstico aqui, a gente ficou, então, com a herpes genital, certo? E poderia ser como causador, né, o cancro mole, mas não é esse quadro mais feio, como eu falei, e também ele colocou aqui o tratamento errado, né, com doxiciclina, não. O tratamento para cancro mole, a gente sempre vai preferir a azitromicina, ok? Prosseguimos para a questão 10.
Gente, uma coisa que eu não sei se vocês já sabiam, né? Que na prova do Revalida, as questões 1, 2, 3, 4 e 5 sempre seguem um padrão. A questão 1 é questão de clínica médica, tá? A questão 2 é questão de cirurgia. A questão 3 é de pediatria. A questão 4 é de GO e a de 5 é de MFC. Então, se a número 1 é de clínica... Espera aí só um minuto. Vou continuar essa explicação enquanto a Isa não volta. Sempre é clínica, cirurgia, pediatria, GO e medicina da família. Aí a questão 6 volta em clínica. Então, é clínica, cirurgia. Então, no caso, a 6 é clínica, a 7 vai ser cirurgia, a 8 vai ser pediatria, e assim por diante. Sempre segue esse mesmo padrão, tá? Isso ajuda a gente, por exemplo, a gente está numa questão de cirurgia. E aí você vê que tem lá nas opções um tema que é de clínica médica. Lógico, né? Você não vai ir de graça na coisa que não é de cirurgia só porque você sabe dessa regra. Mas é uma coisa para ter ali atrás da orelha, né? Ficar sempre esperto quando você observar que tá seguindo aquele padrãozinho. Gente, desculpa que estavam batendo na porta que eu tive que abrir, porque até ia atrapalhar a aula. Então, isso que eu estava falando, né? Gente, questão de MFC, principalmente, eles gostam muito de brincar, assim, com questão de pediatria e GO, tá? Então, ali nem sempre cai só questão de SUS e tal. Eles gostam muito de brincar com questão de pediatria e GO. Então, diferente, né? Se vocês forem fazer questões de residência, eles costumam fazer assim, da primeira até a 20ª questão, só de uma área. Da 21ª até a 40ª questão, só de outra área. Então, no Revalida é algo diferente, né? Eles mesclam as questões. E foi da mesma forma que a gente trouxe aqui para vocês no simulado também. Certo? Prosseguindo, então, aqui para a questão número 10, a gente tem um maquinista de ferrovia com 36 anos de idade, comparece à UBS com história de lombalgia há 6 meses, de início insidioso, com piora progressiva, e mais recentemente, irradiação para o membro inferior esquerdo. Ao exame, notam-se discreta claudicação, supradesnivelamento da escápula esquerda, contratura muscular subescapular e lombar ipsilateral, limitação flexo-extensão da coluna, com retorno lento, ortostase após faces de dor. O sinal de Lazeg é positivo, sinal, então, que tem ali uma compressão radicular. Perguntando sobre suas atividades profissionais, informa que trabalha em ambiente muito quente, próximo à caldeira locomotiva e ruidoso, e que sua tarefa mais frequente é alimentar a caldeira com movimentos repetitivos, quando permanece com o tronco abaixado. Sobre a necessidade de emissão da CAT, né, da comunicação de acidente de trabalho, nesse caso é correto afirmar que: letra A, o médico da UBS deve emitir a CAT. Letra B, o médico da UBS deve elaborar um relatório que permita que o médico do INSS emita a CAT. Letra C, o médico do trabalho da ferrovia já teria emitido a CAT se houvesse necessidade tal. Ou letra D, emissão da CAT pode ser assumida pelo médico da UBS desde que haja um exame de imagem que comprove o diagnóstico. Gente, a CAT, né, essa comunicação de acidente de trabalho, ela pode ser preenchida por qualquer pessoa, tá? De preferência, ela deve ser preenchida pelo empregador, tá? E o médico, ele pode sim preencher, tá? Então, se o médico fez o diagnóstico ali de alguma doença relacionada ao trabalho, ele deve imediatamente preencher essa CAT, certo? Então, a gente fica com a letra A. Deixa eu ver uma coisa se eu estou esquecendo de falar. Gente, uma outra coisa que às vezes cai em pegadinha também, quando a gente emite a CAT, é somente para pacientes empregados formais, tá? Porque a CAT é para o INSS. Paciente não formal, que não tem carteira de trabalho, a gente não deve emitir a CAT. Se tiver alguma doença relacionada ao trabalho, a gente vai notificar para o SINAM, esse paciente aqui a gente também vai notificar para o SINAM, mas como ele é um trabalhador formal, a gente também emite a CAT, tá? O SINAM ali, o Sistema Internacional de Agravo de Notificação, é para qualquer trabalhador. Agora, a CAT é somente para
trabalhadores formais, que têm a carteira de trabalho assinada, certo? Essa questão acho que não teve muitas dúvidas também, não. A maioria das pessoas acertaram. Próxima questão. Um homem de 50 anos de idade foi atendido ao ambulatório de clínica médica por apresentar dor epigástrica em queimação pós-prandial, de moderada intensidade. Informa que ocasionalmente acorda durante a noite por causa da dor. O exame físico é sem alterações. O paciente foi submetido à endoscopia digestiva alta, que revelou pequena ulceração no bulbo duodenal, de aspecto endoscópico benigno, e teste da urease positivo. Esse teste da urease positivo quer dizer o que para mim? Tem infecção pelo H. pylori, tá? Então, o que a gente deve fazer com esse paciente? A conduta é prescrever pantoprazol, tetraciclina, metronidazol por 14 dias. Letra B, lanzoprazol, metronidazol e amoxicilina por 21 dias. Letra C, prabemprazol por 21 dias, tetraciclina e levofloxacina por 15 dias, ou letra D, omeprazol e claritromicina e amoxicilina por 14 dias. Gente, o tratamento de primeira linha é a letra D, né? O omeprazol, a claritromicina e a amoxicilina por 14 dias. Coloquei aqui ainda a dose, né? A claritromicina ali, 500 miligramas, 2 por dia, a amoxicilina, 1 gramo, 2 por dia, e o omeprazol, 20 miligramas, 2 por dia também. O tratamento ali até 14 dias, certo? Essa questão também não teve muitas dúvidas, a maioria das pessoas acertaram. Essa, inclusive, foi uma das questões que teve mais acertos, né? Pouquíssimas pessoas erraram. Próxima alternativa, questão de número 12. A gente tem aqui um paciente de 58 anos, paciente de 58 anos com história de hipertensão e cirurgia ortopédica recentemente. Apresenta-se ao pronto-socorro com dispneia súbita, dor torácica e sinais de choque. O exame físico revela taquicardia, taquipneia e oximetria de pulso de 92% em ar ambiente. A tomografia computadorizada de tórax confirmou o diagnóstico de TEP. Então, esse paciente já tem o diagnóstico de TEP, com evidência de hipertensão pulmonar significativa. O paciente está com pressão arterial de 85/50 e níveis de lactato elevado. Então, gente, uma coisa que eu costumo falar, né, que quando a gente faz um diagnóstico de TEP, a gente tem que saber, esse paciente tem instabilidade hemodinâmica ou ele tem estabilidade hemodinâmica? Quando a gente está frente a um paciente com instabilidade hemodinâmica, a gente vai fazer trombólise. E se a gente está com estabilidade, a gente só faz anticoagulação, certo? Então, esse paciente, ele tem uma pressão ali de 85/50. Então, ele tem instabilidade hemodinâmica. Ele está com diminuição da pressão arterial. Então, esse paciente merece sim fazer trombólise. E a alternativa que traz isso para a gente é a letra B. A gente vai iniciar trombólise intravenosa com alteplase, RT-plase, para o tratamento do TEP maciço, né, e estabilização hemodinâmica. Quando a gente fala TEP com instabilidade hemodinâmica e TEP maciço são sinônimos, tá? Se você ver essa nomenclatura TEP maciço, é TEP com instabilidade hemodinâmica, tá? TEP com hipotensão arterial, ok? Essa questão, deixa eu ver como que foi. A maioria acertou também. Vamos para a próxima. Paciente lactente de 9 meses com quadro de diarreia aguda há 3 dias, acompanhada de vômitos pontuais e febre baixa. Ao exame físico, a criança apresenta sinais de desidratação com mucosa seca. Então, ele tem um quadro de desidratação com mucosas secas. Olhos fundos, irritabilidade e diminuição da elasticidade da pele. Restante do exame, frequência cardíaca 148, pressão arterial 100/55, tá com pulsos cheios, presença de lágrimas e fontanela anterior normotensa. Com base nas diretrizes do Ministério da Saúde para manejo da desidratação, na criança com diarreia, qual a conduta mais apropriada para esse caso? Então, vamos revisar um pouco, né, a classificação. Esse paciente pode ser A, B ou C, né? Paciente A é aquele paciente ali sem desidratação, tá? É um paciente ali que está num quadro estável, né? Olha, o paciente não tem desidratação, tá bem alerta, olhos normais, lágrimas presentes, boca
e língua úmida, sede, bebe normalmente, o sinal da prega desaparece rapidamente, pulsos cheios. Esse paciente vai receber tratamento domiciliar. Aí o paciente B, ele tem pouca desidratação, tá? Ele tem desidratação, mas não tem sinal de gravidade. É um paciente que está irritado, ele está com olhos fundos, as lágrimas podem estar ausentes, boca e língua podem estar secas, ele é aquele bebê que está ali bebendo água rápido, né? Sinal da prega desaparece rapidamente, pulso débil. Prejudicado, o enchimento capilar pode estar ali um pouco diminuído só. Um pouco aumentado só, desculpa. E esse paciente, a gente vai fazer a terapia de reidratação oral no serviço de saúde. É esse paciente aqui que a gente encontrou, tá? Então, o paciente que está ali irritado, né? Ele está irritado, tem sinais de desidratação, as mucosas estão secas, olhos fundos, tem a diminuição da elasticidade, certo? Então, é esse paciente. O paciente do grupo B. E o que a gente vai fazer com ele? Terapia de reidratação no serviço de saúde. O paciente com C é aquele paciente ali de corre que está grave, né? Então, é um paciente ali que ele já tem, tá comatoso, né, hipotônico. É aquele paciente que você não tem dúvida, esse paciente está grave. Então, esse paciente a gente faz hidratação endovenosa. No caso do nosso paciente, não é isso, né? A letra A fala assim, iniciar terapia de reidratação oral e monitorizar resposta clínica. É exatamente isso que a gente vai fazer com esse paciente, né? A gente vai fazer essa hidratação e depois vamos monitorizar, tá? Muita gente marcou a letra C, né? Iniciar reidratação intravenosa imediatamente com soro fisiológico ou ringer lactato. Não, esse aqui se fosse o quadro do C, né? Do paciente ali do grupo C, que não é o caso desse paciente nosso, certo? Aí, uma dica ali, gente, quando você está na dúvida desse paciente, olha só como que fala. Olhos muito fundos, bocas muito secas. Então, é aquele paciente que você não tem dúvida que o paciente está grave. Então, olha ali na descrição do caso, né? Essa palavra muito é o grupo C, tá? Então, fiquem de olho nisso. Agora, próxima questão aqui. Questão número 14, gente, é de quê? Questão número de 14, ou é de ginecologia ou de obstetrícia, né? Olha o que traz aqui pra gente. Paciente de 30 anos, antecedente de hipotiroidismo e hipertensão crônica, encontra-se na primeira hora do puerpério, de parto vaginal gemelar sob analgesia. O peso dos neonatos foi de 2,430 kg e 2,290 kg. Subitamente passa a apresentar sangramento genital em moderada quantidade. Quais são as medidas devem ser realizadas? Deixa eu ver aqui o que vocês marcaram. A maioria das pessoas acertaram, mas teve muitas respostas erradas. Vamos lá. Letra A, misoprostol via retal, ergotamina intramuscular e solicitar balão de tamponamento uterino. Letra B, estimativa de perda sanguínea, avaliar o índice de choque e solicitar ajuda. Letra C, solicitar ácido tranexâmico, transfusão sanguínea e ligadura das artérias hipogástricas. Ou letra D, infusão de ocitocina, ergotamina intramuscular e resfriamento. Aqui deve ser quais medidas iniciais. Gente, essa paciente aqui está com hemorragia puerperal. O que eu preciso fazer para essa paciente imediatamente é a letra B, tá? Medidas iniciais é a letra B. Estimativa de perda sanguínea, avaliar o índice de choque e solicitar ajuda, né? Paciente sangrando, a gente tem que fazer o ABC. Letra A, chamar ajuda, garantir a permeabilidade das vias aéreas. Letra B, controle da respiração, monitorização e oxigenoterapia. E na letra C, controle da circulação, 2 acessos periféricos, fazer um índice de choque aqui nessa paciente, tá? Aí depois a gente precisa saber qual que é a causa do sangramento dessa paciente, tá? Eu vi que muita gente aqui marcou a letra D, né? Infusão de ocitocina, ergotamina intramuscular e resfriamento abdominal. Isso é o tratamento de uma doença específica, só que eu não sei se essa paciente está com esse quadro. Eu coloquei aqui para a gente poder revisar, isso daqui é um print, né, da nossa aula de hemorragia puerperal. Quando eu estou com uma puérpera sangrando, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é, o útero está hipotônico? Se esse útero está hipotônico, isso é atonia uterina. Se não está hipotônico, eu vou buscar outras causas, né? Lembra lá dos 4T.
tônus, que é a atonia uterina, trauma, tecido e trombina, tá? Essas são as causas que causam hemorragia puerperal na paciente, na puérpera. Então, se eu fiz a pergunta, tem tônus? Se não tem tônus, é atonia uterina. Se tem tônus, a gente vai buscar outras causas, tá? Por exemplo, eu vou revisar o canal do parto. Será que essa paciente não teve uma laceração ali no canal do parto? Se tiver, eu já vou fazer a rafia, né? Eu vou fazer a pergunta. Vou avaliar os restos placentários dessa paciente. Vou olhar a placenta da cara materna e a cara fetal. Será que não está faltando um pedaço ali da placenta? Será que não ficou um pedaço da placenta lá no útero da paciente que eu já tenho que fazer a curetagem para essa paciente parar de sangrar? E trombina, né, a gente vai avaliar as possíveis distúrbios de coagulação, certo? Aí se essa resposta foi sim, o útero está hipotônico, o útero está amolecido, aí a atonia uterina. Aí eu vou fazer o quê? Massagem uterina bimanual, vou fazer ali a ocitocina, né? A metilergometrina eu não vou utilizar em quadros hipertensivos, tá? Então, paciente hipertensiva é contraindicada essa medicação aqui. Aí depois, se não obteve resposta ainda, a gente vai fazer o misoprostol e vai ver ali os outros itens, tá? Mas a gente vai falar um pouco mais disso lá na aula de hemorragia puerperal da mentoria. Então, gente, todos os itens aqui, olha para vocês verem, falem dessa ergotamina intramuscular. E essa paciente, ela é hipertensa, tá? Ela tem hipertensão crônica. Então, tomem muito cuidado, que é uma medicação totalmente contraindicada para paciente hipertensa, certo? Não é que ela está hipertensa no momento, tá? Porque a maioria das hemorragias puerperais, a paciente, no momento da hemorragia puerperal, ela está chocada. Então, ela vai ter a pressão arterial baixa. Então, isso é um diagnóstico anterior, tá? É um diagnóstico que a paciente já tem hipertensão crônica, ela já teve quadro de pré-eclâmpsia, então a gente não utiliza essa medicação, certo? Ficou alguma dúvida nessa questão aqui, gente? Prosseguimos. Você foi nascer, Jonas? Ácido tranexâmico, transfusão sanguínea e ligadura das artérias hipogástricas. Ácido tranexâmico, até ok, eu concordo com você, mas transfusão sanguínea, eu não sei se essa paciente está chocada, eu não sei se essa paciente precisa, antes de fazer transfusão sanguínea, né, vou fazer uma hidratação endovenosa primeiro. Então, essa letra C não está certa. E a ligadura de artérias hipogástricas é uma medida já invasiva, tá? Então, a gente tem outras coisas para a gente tentar antes de pensar em fazer uma ligadura de artérias hipogástricas, certo? Próximo. Em uma comunidade ribeirinha, a equipe de saúde foi informada em um aumento dos casos de doenças gastrointestinais, principalmente em crianças. Durante uma visita, um agente de saúde observou que as famílias utilizavam água de um rio próximo para o consumo doméstico sem tratamento adequado. Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que a intervenção indicada visando um efeito imediato e eficaz para a equipe de saúde na tentativa de reduzir os casos de doenças gastrointestinais na comunidade será: o que a gente vai fazer aqui, né, que vai diminuir essas doenças gastrointestinais de forma imediata nessa população? Orientar os moradores sobre a importância de ferver a água antes do consumo. Isso vai diminuir? Vai diminuir, né? Então, é a alternativa A. Orientar os pacientes a ferver a água, vai matar ali aqueles micro-organismos que estão na água, né? E esses pacientes vai diminuir os quadros gastrointestinais. Olha o que fala a letra B. Solicitar ao governo local a construção de um hospital próximo. Primeiro que a construção de hospital, né, não vai diminuir caso nenhum, só vai garantir que esse paciente tenha acesso ao atendimento, mas não faz sentido essa letra B aqui, né? Letra C, que foi onde que teve muitas pessoas que marcaram a letra C, tá? Realizar campanhas de conscientização sobre
hábitos alimentares saudáveis, tá? Se fosse, assim, campanhas de conscientização sobre a utilização de água tratada, até ok, né? Porque o que está causando esses pacientes aí, esse quadro gastrointestinal, é a utilização de água sem tratamento. Então, por isso que deixa essa alternativa ser errada. Então, tomem muito cuidado com essa alternativa. Se vocês ficarem em dúvida entre duas alternativas, vai lá, lê de novo o enunciado, lê de novo lá esse comando da questão aqui, ó, o que, que a questão quer de você, tá? Então, tomem bastante cuidado com isso. E a letra D, distribuir suplementos vitamínicos para as crianças da comunidade também não vai melhorar esse quadro gastrointestinal das crianças, certo? Alguma dúvida até agora, gente? Sem dúvidas, a Elisa vai continuar com as questões seguintes. É 16 até a 25. Vamos lá, galera. O que vocês acharam desse simulado, né? Não perguntei. Acharam muito difícil, questões difíceis, questões fáceis? Tudo muito facinho. Ai, próximo eu vou fazer mais difícil, então. Eu achei difícil. Tem algumas questões que eu concordo com você que tá difícil, né? Essa questão 3, a questão 6 também, mas a maioria das questões de Eu gostei. fácil a moderada dificuldade. Eu gostei. Você gostou? Vivi gostou. Sabia, eu fiz só pra te agradar. Ah, toma. Gente, eu terminei, já mandei mensagem pra eles, deixa eu olhar, me engano, foi. Eu estava no shopping, recebo uma mensagem da Carol. Eu fui muito mal, eu não sei o E. Não sei o que, não sei o que lá. A menina tirou 40. Me poupe, né, Carol? Gente, deixa eu falar uma coisa. A meta não é tirar a nota total, tá, da prova. A meta é tirar a nota de corte. Eu fiz esse simulado e se eu fizesse, eu não ia tirar a nota total. Então, assim, não fiquem noiados querendo tirar a nota total, gente. O objetivo é a nota de corte. O objetivo é ser aprovado. Pronto, acabou. Não existe ninguém 100%, né? Às vezes a gente quer assim, meu Deus, eu preciso acertar tudo. E não, você não precisa acertar tudo. Até o Revalida, né? Até o INEP, ele entende assim, ó, não tem ninguém 100%. Eles colocam ali a nota de corte 61%. Então, eles entendem, até eles entendem, você pode errar 39 questões. Então, no dia da sua prova, você pode errar 39 questões. Lógico que você vai fazer ali para poder acertar 100%, né? Mas isso não é possível. Perfeição não existe. O INEP sabe também que perfeição não existe. Gente, até os cursos que corrigem, que fazem live de correção erram o gabarito. Os cursos que os professores são os especialistas. Agora, imagina nós, meros mortais. Se o doutor Rivas erra, quem sou eu? Entendeu? Quem sou eu? Eu não sou ninguém. Vamos começar, gente, a nossa correção? Começar não, né? Continuar, desculpa aí. A Mariane perguntou, a nota de corte do simulado era qual? Aqui a nota de corte é a nota máxima, né? Porque a gente deu a vaga para os top 3, que na verdade foi top 2, porque top 3 foi uma caralhada de pessoas. Opa. Foi muitas pessoas, então não tem como dar para todo mundo, né? Infelizmente. Mas a nota de corte do INEP, que é o que você deve ter em mente, Mari, é 61. Tá? 61 corresponde a quantos por cento? Isa, calcula aí, por favor, que eu não sou boa em matemática. 61%. Ah, é verdade. São 100 questões. É 61%. Se fosse essa nota de corte, 61% de 50 questões, eu acho que isso dá 31 questões. 31 questões. Então, para você passar no Revalida, você teria que tirar 31 nesse simulado. Mas você tem que tirar essa nota na sua prova, né? Porque não adianta você fazer um simulado e acertar 80 questões e no dia da sua prova você acertar 40. Então, e vice-versa também, né? Não adianta você isso pode acontecer, gente. Você tá fazendo ali questões, né? E no dia da sua prova você ir muito melhor. Eu fui mentora agora da prova prática, né? E eu tenho um grupo de alunas assim que elas me falaram que nunca tinha feito nenhum simulado que tiraram uma nota tão alta como da prova. Então, elas já fizeram vários simulados e tiraram uma nota ali razoavelmente. Aí no dia da prova,
ela tirou uma nota, assim, que ela nunca tinha tirado na vida dela. Então, isso pode acontecer com vocês também, né? Às vezes, ali você tá no dia da prova, né? Cai tudo que você estudou. E isso vai ser sucesso. E vamos orar para que aconteça isso com vocês também, né? Sim, gente, assim, simulado, eu sempre falo para os meus alunos que mandam mensagem choramingando que, ai, fui mal, ai, tirei nota ruim. Gente, é normal tirar nota ruim, tá? Eu também, a minha média de simulado sempre foi, assim, 65%, 70%, e tá tudo bem. O simulado, ele tem que ser utilizado para três coisas, eu diria. Você saber como você tá indo ali na resolução de questões novas, que você ainda não entrou em contato, né? Que geralmente são questões inéditas, os simulados. 2, você vê onde você está errando mais. Por exemplo, a Carol, minha aluninha querida, tem muita dificuldade com interpretação de texto. Ela identificou isso fazendo questão. Então, o que ela vai fazer? Trabalhar a interpretação de texto nela nas próximas vezes que ela fizer questão. Então, é bom para você ver aonde você está errando, né? Fazer aquele diagnóstico do seu principal erro. E terceiro, é bom para você recalcular a rota. Olha, eu tô vendo que tá caindo muita questão de imunização e eu não decorei ainda o calendário vacinal. Gente, uma hora dessas, 60 e poucos dias pro dia da prova de vocês, tem que ter calendário vacinal em mente. Se você não tem, não se desespera. Entra na nossa mentoria que a gente vai te ajudar. Bom, vamos começar aqui com a questão 16, continuar com a questão 16? O Joás falou, muito obrigada, Joás. Achei simulado muito similar ao Revalida. Curso grande não faz simulado bom assim. Muitas graças, muitas graças. Quem fez? Aqui, ó. Minha mente com um pouquinho da ajuda do chat GPT, óbvio. Mas deixa eu falar uma coisa também para vocês. Simulado do Estratégia Med, vou falar minha experiência pessoal, tá? Eu sempre via muito mal no simulado de Estratégia Med. No dia que eu fazia esse simulado, eu nem separava temas para estudar, porque eu entrava numa depressão tão profunda que a única coisa que me fazia sair era, tipo assim, fazer uma caminhada, chorar em posição fetal, coisas nesse sentido. Mas já deixava aquele dia reservado para não fazer mais nada, porque eu sabia que eu não ia ter condições. E era assim, dito e feito, gente. Eu fazia o simulado e ia mal pra caramba. Então, assim, se preparem psicologicamente. Vou fazer esse simulado, provavelmente eu vou ir mal, mas vai ser bom porque pelo menos eu vou ter feito, vou ter entrado em contato com mais temas. Tem coisa que a gente às vezes só entra em contato fazendo questão. Por exemplo, um tema muito nichado, é difícil ter uma aula só para aquele tema. Por exemplo, doença celíaca, temas que caem com menor frequência, mas que você precisa saber algum conteúdozinho teórico para acertar as questões. Às vezes, você precisa errar aquela questão para aprender aquele conteúdo. Então, toda coisa que vocês aprendem vai ser bom para vocês de alguma forma, tá? Sempre tentem olhar para o lado bom da coisa e não para o lado ruim. Sim. E questão errada agora é uma oportunidade de acerto no dia da prova. Então, muito mais importante do que você resolver questões é isso daqui que a gente está fazendo, ó, corrigir a questão, ver por que as outras alternativas estão erradas, por que aquela alternativa está correta, né? O simulado de estratégia também, eu não sinto que ele simula muito o que é o dia da prova exatamente. Agora, um simulado que eu gosto muito é o simulado do Medgrupo. Quem tiver a oportunidade de fazer o simulado do Medgrupo e quem tiver acesso a ele, manda para mim, que eu quero uma pessoa da mentoria também, porque esse simulado eu tirei exatamente a mesma nota no dia da minha prova. Então, é um simulado que eu sinto assim, que simula mesmo e que muitos itens lá caem no dia da prova. Sim, e além de fazer o simulado, gente, lá no canal do YouTube do Medgrupo tem uma playlistzinha que chama Semana Revalida, se eu não me engano. Lá eles têm vídeos de correção das questões do simulado. E além de corrigir, além de fazer, precisa corrigir, né, gente? Porque não adianta você fazer, às vezes você acertou no chute. Lógico, lá no dia da prova você acertar no chute, graças a Deus, né? Mas aqui estudando é bom você sempre repassar aquele tema, tá? E questão chutada também, não é questão que é para ser pontuada como acerto, não. É tema para estudar também. Exatamente, exatamente. Vamos começar aqui, gente, com essa questãozinha, uma querida, sobre vacina, né? Começa de um jeito meio diferentão, mas depois no final a gente vê que é sobre vacina. Vamos lá, então. Temos aqui um paciente. Gente, de novo, quem entrou depois, não ouviu falando, a minha voz costuma ser um pouquinho mais insuportável do que ela tá agora, tá?
Agora ela tá um pouco rouca, mas vocês que aguentem. Temos aqui um paciente do sexo masculino de 37 anos, de idade, portador de doença de Crohn, aquela doença inflamatória intestinal. Lembrem dela? Atualmente está em uso de adalimumab, 40 miligramas em infusão quinzenal, com bom controle de atividade da doença. Aliás, para quem não sabe, gente, adalimumab é um imunobiológico, faz parte ali da gama de tratamento, de possibilidade de tratamento para a doença de Crohn. É um medicamento caríssimo, se eu não me engano, cada infusão custa quase 15 mil reais, e o SUS dá de graça. Inclusive, a minha irmã tem doença de Crohn e ela toma essa medicação. Se eu não me engano, é entre 15 a 20 mil cada infusão. Viva o SUS. Seguindo, perdeu o seu cartão de vacina e comparece ao Centro de Referência de Imunobiológicos para atualização vacinal. Esse paciente pode ser vacinado com todas as alternativas, exceto. Então, ele quer saber qual é a vacina que esse cara que tem doença de Crohn e faz uso dessa medicação não pode receber. Aí a gente tem que lembrar, né, gente, aquele versus vacina viva versus vacina atenuada. Por quê? Porque vacinas vivas não podem ser aplicadas em paciente imunossuprimido. E essa medicação, que é uma medicação imunobiológica, ela é um imunossupressor. Então, vamos ver aqui qual é a alternativa que traz uma vacina viva, ou seja, que não podemos aplicar nesse paciente. Vacina meningocócica C em dose única? Não, né? A meningo-C é uma vacina inativada. HPV tetravalente em 3 doses também é uma vacina inativada, então ele vai receber. Aqui na C, hepatite B em 3 doses e com volume dobrado, também pode receber. E dengue tetravalente em 2 doses, não pode receber, porque a dengue é uma vacina viva, tá? Então, vacina viva não pode aplicar em paciente imunossuprimido. Tem muita gente que tem dificuldade de lembrar qual é a viva e qual é a inativada. Vocês vão assistir nossa aula de vacinas e vocês vão saber qual que é qual. Mas uma dica para vocês sempre lembrarem, que eu utilizava muito para eu lembrar, porque eu ainda tenho muita dificuldade com vacina, é vocês pensarem quais são as vacinas que a grávida pode receber. Por quê? Grávida também é uma contraindicação para a maioria das vacinas vivas, tá? Então, por exemplo, hepatite B faz parte do calendário da grávida. Qual mais que ele trouxe aqui de opção? Meningo-C faz parte do calendário do neonato, né? Da grávida não. Mas é uma vacina inativada, então pode ser aplicada em paciente imunossuprimido. E a HPV, uma dica para vocês lembrarem, né, que ela é inativada, é aquela atualização não tão recente do Ministério da Saúde, que a gente aplica a vacina da HPV em pacientes de 9 a 45 anos imunossuprimidos. Então, se aplica em imunossuprimido, não é uma vacina viva. Então, certo? Por isso aqui o nosso gabarito é letra D, tudo bem? Questãozinha de vacina, INEP sempre cai. Eu desafio vocês acharem um Revalida que não caiu pelo menos uma questão de vacina, tá, gente? Tá ali no top 1 temas de pediatria. Então, sempre vai ter questão de vacina na prova de vocês. Vamos seguir aqui. Temos um homem de 22 anos, vítima de queda de motocicleta a 50 metros por hora, sem capacete. Tava andando lá no Paraguaizão, né? Há 30 minutos. Trazido pelo resgate em prancha rígida e com colar cervical. Dados do local, ele estava com a pressão arterial 110/70, frequência cardíaca 90 BPM, respiratória 16 interrupções por minuto. Glasgow tinha abertura ocular 9, resposta verbal 4, resposta motora 6. Se a gente soma tudo isso aqui, dá 4 mais 4 mais 6, dá 14, certo? Então, no momento da entrada, ele tinha um TCE leve, certo? Todo mundo concorda com isso? Ele chega ao hospital com via aérea pérvia, exame torácico sem alterações, pressão arterial normal, frequência cardíaca normal, respiratória normal, saturando 95. Ok. Flash negativo, sem deformidades em membros inferiores e superiores. Ferimento corto-contuso, a região parietal direita, com curativo compressivo, hemidríase à direita. Escala de coma de Glasgow agora tá abertura ocular 2, resposta verbal 2, resposta motora 4. Então, se a gente somar, né, 2 com 4, dá quanto, gente? 8. E aqui diz que o hospital não possui especialidade cirúrgica. E ele quer saber da gente qual é o diagnóstico e quais as condutas que devem ser tomadas nesse momento. Então, o diagnóstico do TCE dele, baseado nessa escala de coma de Glasgow de 8, qual que é?
Vamos relembrar um pouquinho a classificação do TCE, né? Ele é dividido em 3. O TCE grave, o TCE moderado e o TCE leve, certo? O TCE grave é quando a gente tem a oitubação, então tem indicação de intubação sempre. E oitubação para a gente lembrar que o Glasgow, ele é sempre menor ou igual a 8, que é o caso desse nosso querido, certo? O TCE moderado, ele é de 9 a 13, certo? E o TCE leve, 14 e 15. Essa é a classificação de TCE. Então, a gente já pode excluir a B e a C porque cita como diagnóstico moderado. E a gente sabe que o dele é grave. Então, a gente fica entre A e B. Vamos ver aqui as condutas que eles citam como adequada. Intubação orotraqueal e transfer... Oh, tô lendo errado. Desculpa aí. A, TCE grave, certo? Intubação orotraqueal, transferir para centro de trauma com neurocirurgia. E letra C e letra D diz realizar TC de crânio e transferir para centro de trauma com especialista, né? Se eu não me engano, aqui ficou incompleto, desculpa aí, mas lá no simulado estava correto. Então, qual que é a mais correta? Gente, letra A. Vocês concordam? A gente precisa intubar porque esse paciente tem um Glasgow menor ou igual a 8 e a gente vai transferir porque ele precisa de um apoio de um neurocirurgião. Baseado nisso e na tomografia que ele vai realizar nesse centro, vai ver se precisa de uma craniotomia descompressiva, alguma conduta nesse sentido do especialista. Então, o gabarito aqui ficou letra A, tudo bem? Vamos para a próxima. Parecendo um vilão de filme de terror, né, com essa voz. Eu juro que eu sou legal, gente, eu juro. Próximo. Recém-nascido a termo e adequado para a idade gestacional, nasceu com 39 semanas, apresentou hipotonia e apneia logo após o nascimento. Então, esse paciente nasceu com a vitalidade rebaixada, certo? Foi realizado o clampeio imediato do cordão umbilical e transferido para berço aquecido. Foi aplicada ali as manobras iniciais, onde verificou frequência cardíaca de 80 e ausência de respiração espontânea. Iniciada ventilação com pressão positiva, com máscara facial e balão autoinflável em ar ambiente. Após 30 segundos de BPP, constatou que a frequência cardíaca dele estava 60 BPM, com respiração irregular. Qual é a medida indicada nesse caso? Deixa eu ver aqui a porcentagem de acerto dessa questão. Se eu não me engano, foi uma das que vocês mais erraram no simulado. Muita gente acabou marcando a letra D, né? Iniciar massagem cardíaca. E acabaram pulando um dos degrauzinhos ali da reanimação neonatal. Que é o quê, gente? Tudo começa ali nos passos iniciais. Não funcionou? Progride para VPP. Não funcionou 30 segundos de VPP? Faz o quê? A reavaliação da técnica da VPP. Não funcionou? Aí sim a gente inicia a massagem cardíaca, tá? Então, muita gente acabou marcando a letra D. Deixa eu ver aqui a porcentagem para falar para vocês certinho. Foi a 18. 53% das pessoas marcaram a correta, que é a letra B, né? Corrigir escape e repetir VPP. E 21% marcaram a letra D, tá? Então, até que não foi uma porcentagem tão ruim, não. Então, por isso aqui, o gabarito é letra B. Joás falou, fui seco na B, graças à doutora Júlia. Doutora Júlia é uma querida, né? A doutora Júlia tem uma voz também muito particular. Onde eu tô fantasiada dela com essa voz. Vamos continuar aqui. 19. Paciente, gesta 2, parto 1, nenhum aborto. No parto normal 1, desculpa, aqui não falou sobre aborto. 35 anos, primeira gestação com o atual parceiro. Apresenta-se na 35ª semana de idade gestacional, APA de 173 por 121 milímetros de mercúrio. Confirmada após repouso em decúbito lateral esquerdo. Dor epigástrica e náusea. Qual é a melhor conduta? Então, em paciente com essa pressão arterial, gente, não precisava ter nenhum outro sintoma. Ela já tem uma pré-eclâmpsia com sinais de gravidade. Qual que é a conduta pré-eclâmpsia com sinais de gravidade? Vamos ver aqui o que ele cita no gabarito. Vamos ver as alternativas, depois a gente vê o gabarito. Internação, coleta de exames de rotina hipertensiva, hidralazina, sulfato de magnésio e realizar cesárea. Deixa eu ver, acho que muita gente marcou essa alternativa A. 33% marcou a alternativa A, mas a maioria marcou a letra C, que era o gabarito mesmo.
Por que que não é essa, gente? Porque a realização de cesárea não é uma obrigatoriedade nessa situação, tá? O que que a gente vai fazer para essa paciente obrigatoriamente? Estabilizá-la hemodinamicamente. Depois disso, a gente vai decidir se ela vai fazer cesárea ou se ela vai fazer o parto vaginal. Na grande maioria das vezes, vai acabar sendo uma cesárea, tá? Mas isso não é de lei. Tem uma situação na obstetrícia inteira onde a cesárea é de lei, que é na DPP, tá? Todo o resto, antes de decidir entre cesárea ou parto vaginal, vai ser feita a estabilização hemodinâmica da paciente, certo? Vamos ver a B. A B diz internação, coleta de exames de rotina hipertensiva, metildopa, essa aqui a gente já pode deletar, né? Metildopa, a gente faz ali controle ambulatorial da pressão arterial na gestante. Aqui ela já está numa emergência hipertensiva, então não faz medicação via oral, que é o caso da metildopa. Nada a ver, letra B. A letra A, até tudo bem, quem marcou a letra A, né? Ela tá um pouco ali, quase tudo certo. Mas agora vocês entenderam por que que não é cesárea. Continuando, letra C. Aqui diz internação, coleta de exame de rotina hipertensiva, hidralazina, sulfato de magnésio e indução do parto após estabilização. Vamos ver a letra D. Internação, coleta de exame de rotina hipertensiva, hidralazina, indução do parto após estabilização. Então, o gabarito aqui, gente, é a letra C, tudo bem? Alguém teve alguma dúvida nessa questão? Se quiser falar, por que que não é a D, Elisa? Porque não cita a principal medicação, que é o sulfato de magnésio. A gente precisa sulfatar essa paciente para prevenir que ela evolua com eclâmpsia, certo? Vamos para questão 20. Lactente de 9 meses, de sexo masculino, é admitido no PS com história de irritabilidade, febre e choro persistente. Ao exame físico, ele está pálido, com discreta hiperemia de orofaringe, discreta limitação da flexão do pescoço e fontanela abaulada. O hemograma tem uma leucocitose com 11.000 leucocitos, sem desvio à esquerda. E a punção lombar mostrou um líquor hipertenso e turvo, com 1.250 células, com predomínio de neutrófilos, né, 95%. Glicorráquia, que é a quantidade de glicose no líquor, tá, de 15 miligramas por decilitro. Dosagem de proteína no líquor tá 345 miligramas decilitro, tem presença de diplococos gram-negativos. Qual é a hipótese diagnóstica mais provável? Então, vamos lá. Quando a gente tem uma questão aqui de meningite, o principal dado vai ser as informações sobre o líquor, tá? Principalmente, qual que é o predomínio celular? Aqui ele falou, né? 95% de neutrófilos e quantidade de glicose e proteína. Sempre lembrem, gente, bactéria come glicose e caga proteína. Então, se for uma meningite bacteriana, vai estar com baixa glicose, porque a bactéria está comendo a glicose, e vai estar com alta proteína, porque ela está comendo glicose e cagando proteína, que é exatamente o que a gente tem aqui. Baixa glicose e alta proteína. Chegamos à conclusão de que é uma meningite bacteriana, certo? Só que aqui eles foram um pouquinho mais específicos ainda. Ele não quer só saber se é viral ou bacteriana, ele quer saber a etiologia dessa bacteriana. Mas a gente já excluiria a letra A, porque cita viral como etiologia, certo? Dá muito bem para a gente chegar nessa etiologia, porque ele fala aqui presença de diplococos gram-negativos. Gram-negativos, o único que a gente tem aqui é a letra C, tá? Uma meningite bacteriana meningocócica. O pneumococo, o Streptococcus pneumoniae, ele é um diplococo gram-positivo. Eu tinha certa dificuldade de lembrar esse gram-positivo, gram-negativo, e eu sou uma pessoa que funciona muito bem visualmente, então eu gosto de fazer fluxograma, eu gosto de desenhar, se tiver alguma coisa que desenha e me ajude a lembrar. Então, uma coisa que me ajudou muito foi desenhar as bactériazinhas. Então, por exemplo, Streptococcus pneumoniae, desenha lá, é um diplococo gram-positivo. Meningococo, né, Neisseria meningitidis, é um diplococo gram-negativo, então desenha assim, fica mais fácil de você lembrar se você for uma pessoa visual como eu, tá? Aí, Elisa, como é que eu sei que eu sou visual ou não? Vai testando que você vai saber alguma hora na vida. Eu aprendi recentemente, tá? Carol disse, eu lembro de P de positivo, perfeito. A gente vai usando ali as técnicas que a gente consegue. Vamos para 21. Uma mulher de 32 anos de idade, com antecedente de ansiedade e enxaqueca, compareceu ao PS trazida por uma viatura do SAMU, acompanhada por uma amiga, com relato de cefaleia holocraniana intensa,
que teve início há 2 horas antes, desculpa, além de vômitos intensos, mal-estar e rebaixamento do nível de consciência durante o transporte. Baseado nos dados fornecidos, qual é o mais provável diagnóstico dessa paciente? Então, uma questão de cefaleia. Gente, cefaleia sempre cai no INEP. Estudem cefaleia. E quando eu falo estudem cefaleia, tem 3 coisas de cefaleia que vocês precisam saber. Número 1, como diferenciar uma cefaleia primária de uma cefaleia secundária? Como que eu faço isso? Identificando os red flags, né? Os sinais de alerta. Número 2 de cefaleia que vocês precisam saber. Manejo de crises agudas de cefaleia primária. Já caiu uma questão no simulado sobre isso. A primeira questão, né? Aquela questão de enxaqueca, qual que é o tratamento ali? Base, metoclopramida e um AINE associado. Pronto, acabou. Precisa saber manejo de crise aguda das 3 principais tipos ali da cefaleia primária. Cefaleia tensional, cefaleia em migrânia, né? Enxaqueca, e a cefaleia em salva. E a terceira coisa que eu diria para vocês saberem também é saber diferenciar quando que eu tô falando de uma cefaleia tensional, uma cefaleia em salva, uma cefaleia migranhosa. Coisas muito bem direcionadas que vocês precisam saber de cefaleia para acertar toda a questão que cai. Não precisa ficar estudando coisa que não cai no Revalida. Deixa para vocês estudarem isso depois quando vocês forem estudar para residência. Coisas mais aprofundadas. Agora é momento de estudar para o Revalida, tá? Não fiquem se preocupando com coisas que não devem estar ocupando a cabeça de vocês agora, ok? E como que vocês vão saber o que estudar? Vocês vão fazer a mentoria site Revalida. E aí, vocês vão saber tudo que vai cair e tudo que vocês vão estudar. Certo? Mas aqui, essa paciente, gente, não deu nenhum tipo de informação, assim, muito precisa para eu chegar no diagnóstico. Porém, ele me falou que essa paciente tem rebaixamento de nível de consciência. Isso é um red flag. Então, eu já consigo excluir que essa paciente tem uma enxaqueca, uma cefaleia tensional, que são cefaleias primárias, né? Cefaleia primária não tem red flag da cefaleia. Então, não pode ser letra A nem letra C. Aí eu fico com meningite ou hemorragia subaracnoideia. Meningite vai me dar aquele paciente com febre, tá? Aqui não citou que a paciente tem febre, então por isso eu excluo a meningite. E hemorragia subaracnoideia, ele podia ter me ajudado um pouquinho mais nesse enunciado, né? Ele não, no caso eu, que eu que fiz. Mas se ele fala ali de rigidez na nuca, também pode ser uma dica, tanto para meningite como para cefaleia subaracnoideia. Mas se não citou a febre, não pense em meningite, pense em hemorragia subaracnoideia, certo? A meningite é um processo inflamatório infeccioso. Como que o corpo responde a isso? Com febre. Então, se não falou febre, eu não vou pensar tanto em meningite. Vou pensar mais em hemorragia subaracnoideia. Um gabarito letra B, correto? Vamos para a próxima. Aqui a gente tem, em relação ao abdômen agudo, é correto afirmar que apendicite aguda é um exemplo de abdômen agudo infeccioso? Não, né, gente? Nem existe abdômen agudo infeccioso. O que existe são abdômen agudo inflamatório, abdômen agudo obstrutivo, perfurativo, vascular e hemorrágico. Abdômen infeccioso não é um tipo de abdômen agudo. Excluímos letra A. Letra B. Raio-x de abdômen não tem utilidade no abdômen agudo perfurativo e obstrutivo, sendo substituído pela tomografia. Essa aqui está correta ou incorreta, gente? Incorreta, né? Por quê? O raio-x de abdômen, ele é super útil em abdômen agudo perfurativo, porque a gente consegue visualizar aquele sinal de Higler, a gente consegue visualizar aquele sinal de Popper, sinais de pneumoperitônio, né? E no abdômen agudo obstrutivo, a gente consegue visualizar se esse abdômen agudo obstrutivo tem um padrão alto ou um padrão baixo, tem aquele sinal de empilhamento de moedas ou eu tenho dilatação colônica. Então, é um exame super útil, tudo bem? Nesses tipos de abdômen agudo. Excluímos letra B. Letra C. Abdômen agudo obstrutivo pode evoluir para um abdômen agudo perfurativo? Com certeza, né? Tem até aquele número mágico, né? Se o seco tiver maior ou igual a 11 centímetros ali no enunciado, ou no laudo da radiografia, por exemplo, de abdômen, é um sinal que esse seco está prestes a explodir. Então, com certeza, um abdômen agudo obstrutivo pode evoluir para um abdômen agudo perfurativo. Por isso, o gabarito é a letra C. E a letra D diz, raio-x de abdômen, ainda hoje, é um exame fundamental nos casos de abdômen agudo vascular? Não, tá? Nesses casos, qual que é a principal causa de abdômen agudo vascular?
uma isquemia de mesentérica. Não tem nenhum achado muito característico lá no raio-x de abdômen que eu vou pensar num abdômen agudo vascular. No caso, o exame fundamental aqui para o diagnóstico é uma angiotomografia de abdômen, certo? Então, esse daqui não é gabarito letra C, tudo bem? Vamos para a próxima. Aqui temos um recém-nascido do sexo masculino, com 36 horas de vida, nascido de parto normal, a termo, peso adequado, apgar 8 de 9, mãe 23 anos, grupo sanguíneo O, RH negativo, com bis indireto negativo durante o pré-natal. Ela recebeu a imunoglobulina anti-D após o parto anterior. O pai é RH positivo. No exame físico, o bebê está ativo, hidratado, sem alterações neurológicas. E ele tem icterícia visível em face e tronco. Exames, tem bilirrubina total de 12, bilirrubina direta de 0,5 e teste de Cumbi direto negativo. Qual é a conduta mais adequada nesse momento? Bastante gente acabou errando essa questão, gente. Uma questão de icterícia neonatal. Deixa eu só ver aqui a porcentagem que ficou de acerto. 49% marcou o gabarito, que é a letra A, né? Iniciar fototerapia imediatamente. E 46% acabou marcando a letra B. Apenas observar, pois é um quadro fisiológico. Por que não é um quadro fisiológico, gente? Porque temos uma bilirrubina total de 12. Está superando limites fisiológicos. Se supera limites fisiológicos, é uma icterícia patológica. Se é uma icterícia patológica, precisa ser tratada. Como que a gente trata inicialmente? Com a fototerapia. Por isso, o gabarito é a letra A, tá? Numa questão de icterícia neonatal, primeira coisa que vocês têm que olhar no enunciado é se tem alguma característica ali que faz eu pensar que é uma icterícia patológica, tá? Quais são essas características? Por exemplo, essa icterícia iniciou antes das 24 horas de vida, já é patológica. Níveis séricos estão superando limites fisiológicos, já é patológica. Tem algum sintoma ou sinal no exame físico nesse paciente, já é patológica. Então, na nossa aula de icterícia neonatal, eu deixei bem resumidinho exatamente com o que cai no Revalida, não ficar falando muita coisa que não cai, como isso daqui, né? O valor da bilirrubina total ser acima do limite fisiológico é uma característica patológica, logo precisa ser tratado, certo? Vamos para a próxima questão. Uma paciente de 22 anos com ciclos menstruais regulares a cada 28 anos e queixa de acne importante há 6 meses, foi encaminhada ao serviço de ginecologia para a avaliação. Sua mãe tem diabetes mellitus tipo 2, a paciente adota preservativo masculino como método anticoncepcional, tendo utilizado a pílula concepcional oral por 3 anos, antes de cessar o uso há 8 meses. O exame físico, ela apresenta o score de Ferri-Mangaui de 10, acantose nígricam em axilas e IMC de 24,2. Exame físico ginecológico normal. Visando o adequado diagnóstico, qual é a conduta inicial mais apropriada? Certo? Só para quem não sabe, tá, gente? A escala de Ferri-Mangaui, ela é uma escala que vai classificar o nível de hirsutismo da paciente, então a quantidade de pilificação, né? Principalmente na face e nas costas e na região genital, certo? E aqui ela tá com Ferri-Mangaui 10, que é muito acima do esperado numa mulher, ok? Então vamos ver aqui qual que é a conduta pensando no diagnóstico. A letra A fala: iniciar tratamento com pílula anticoncepcional combinada, considerando o diagnóstico de SOP. SOP é um daqueles temas que a gente tem que ter muita calma na hora de fechar o diagnóstico. Por quê? O diagnóstico, ele é até que muito simples de ser fechado, né? A clínica é muito característica. Aquela paciente tem sinais de hiperandrogenismo, né? Aquela acne, aquela pele oleosa, o hirsutismo. Ela vai ter oligomenorreia ou amenorreia, então ela tá menstruando irregularmente ou não tá menstruando. E ela pode ter também achados ultrassonográficos compatíveis ali, aqueles micropolicistos no ovário, que isso faz parte dos critérios de Rotterdam. Quem se lembra aí da aula de SOP vai se lembrar, onde a mulher precisa ter 2 dos 3 para a gente fechar o diagnóstico. Porém, tem um asterisco. Além de ter 2 dos 3 critérios de Rotterdam, a gente precisa excluir diagnósticos diferenciais. Por quê?
porque SOP é um diagnóstico de exclusão. Então, por isso que a letra A não está correta. Eu não posso considerar que ela tem SOP se eu não investiguei outras possíveis causas de hiperandrogenismo e de amenorreia ou de oligomenorreia, certo? Então, SOP é um daqueles temas que às vezes a gente acha que sabe muito, mas na verdade só sabe aquela superfície, né? Então, aprofunda um pouquinho mais. Por quê? Porque SOP é um tema que é fácil. Então, o INEP não vai colocar uma questão tão fácil desse tema. Ele quer pegar você ali naquele detalhe desse tema que não é tão que é simples, mas que tem suas peculiaridades, tá? Então, olha a importância, gente, de vocês estudarem baseado no INEP. Por quê? Em provas de residência, caem questões muito fáceis de SOP. No revalida, não. Cai questão um pouco mais difícil. Tem gente que acha, a residência é muito mais difícil do que INEP. Atualmente eu estou estudando para residência e eu afirmo, sim, residência é muito mais difícil. Porém, tem os seus poréns, né? Tem temas que a residência não cobra de uma forma que o INEP cobra. E um desses temas é SOP. INEP gosta de cobrar fisiopatologia de SOP, gosta de cobrar que você saiba que SOP é um diagnóstico de exclusão. Então, o que você precisa excluir? Precisa excluir um tumor adrenal, uma hiperplasia de adrenal não típica. Você precisa saber desses detalhes, porque são coisas que o INEP cobra, tá? Então, letra B. Realizar teste oral de tolerância à glicose 70 gramas e tranquilizar a paciente. Não, né? Talvez a gente até dose uma glicemia nessa paciente pensando que ela tem uma diabetes mellitus associada, mas não cabe aqui nessa questão. Não é essa, não é essa. Letra C. Realizar ultrassonografia pélvica e exames laboratoriais adicionais para excluir outras causas de hiperandrogenismo. Perfeito, né? Letra C é o nosso gabarito. E letra D. Iniciar tratamento com metformina e progesterona cíclica ou DIU hormonal. Bom, se a gente fechar realmente o diagnóstico de SOP nessa paciente depois de excluir outras causas de hiperandrogenismo, o tratamento vai ser a pílula anticoncepcional combinada, tá? Idealmente. E não apenas com progesterona. Lógico que a gente vai ver se a paciente tem alguma contraindicação absoluta ao estrogênio ou não, mas o tratamento básico é ali a pílula combinada, certo? Vamos para a última questãozinha de hoje, 25. Temos Maria, de 45 anos, que vem à consulta relatando dores generalizadas há mais de 8 meses, além de sensação de fadiga e sono não reparador. Ela já foi a vários especialistas e realizou múltiplos exames, os quais trouxe à consulta, todos avaliados como normais, incluindo alguns autoanticorpos e provas de atividade inflamatória. Maria chora e expressa preocupação de que os médicos não estão levando suas queixas a sério. Durante o exame físico, percebe que Maria tem sensibilidade dolorosa difusa à palpação muscular e articular, mas não se notam sinais inflamatórios articulares, certo? Aí aqui, como a questão diz, ao aplicar o método clínico centrado na pessoa, qual deve ser a primeira abordagem? Então, vamos lá. O que é o MCCP, né? O método clínico centrado na pessoa. Às vezes, gente, questões de preventiva, principalmente, você consegue acertar com interpretação de texto. Você nem precisa de tanto conteúdo teórico para acertar. E esse é um exemplo desse tipo de questão, tá? Primeiro, nunca ouvi falar MCCP. Vamos tentar pensar na palavra MCCP e ver se a gente consegue adivinhar o que é isso? Método clínico centrado na pessoa. Nossa, será que não é um método clínico centrado na pessoa? Acho que sim, né? Mas, basicamente, o que é isso? É um método clínico que visa entender a pessoa, entender o contexto que ela vive, entender a doença, entender quais são as expectativas do tratamento dessa doença na vida daquela pessoa. Então, um método clínico centrado na pessoa como um todo, né? Uma visão holística, ok? O método é muito aplicado hoje em dia, principalmente na atenção primária, né, onde você tem a longitudinalidade do atendimento do paciente. Você consegue regular as expectativas dessa paciente com o tratamento que você vai passar para ela. Você consegue, por exemplo, fazer com que ela entenda por que você está passando esse medicamento e não aquele outro. E consegue fazer uma corresponsabilização do tratamento. Não é que você vai tomar a medicação porque eu sou médica e eu estou mandando. Você vai tomar porque você entende por que esse medicamento está te ajudando na melhora desse sintoma que você sente, ou porque que ele vai ajudar você a longo prazo, tá? Então, por isso que existe o método clínico centrado na pessoa, certo? Vamos ver aqui qual deve ser a abordagem para essa nossa querida Maria.
Informar a paciente que, apesar de todos os exames normais, os sintomas indicam claramente que ela tem fibromialgia. Iniciar o tratamento com antidepressivo tricíclico e relaxante muscular. Letra B. Explorar detalhadamente os sintomas e solicitar novos exames com perfil completo de autoanticorpos para melhorar, para melhor abordar a preocupação da Maria e confirmar o diagnóstico com segurança. Letra C. Investigar como Maria está vivenciando esses sintomas, seus medos, expectativas, impacto na sua rotina e vida. E somente então discutir possíveis estratégias para o manejo conjunto dos sintomas. E letra D. Encaminhar a paciente para especialista em reumatologia, considerando o tempo de duração dos sintomas, o que colabora com a possibilidade de uma condição autoimune não detectada. Olha só como a interpretação de texto ajuda muito a gente, principalmente em questões preventiva. A letra A não está incorreta. Se você parar para pensar, essa paciente tem o diagnóstico de fibromialgia e o tratamento se baseia em antidepressivo tricíclico e relaxante muscular. Porém, olha o que o comando da questão quer saber de mim. Ao aplicar o método clínico centrado na pessoa, qual deve ser a primeira abordagem? Nesse método, a primeira abordagem não é dar o diagnóstico e passar a medicação, é você explorar a pessoa como um todo. E a alternativa que fala isso é a letra C, ok? Então, além de conteúdo teórico, vocês precisam ter interpretação de texto. Elisa, como que eu tenho interpretação de texto? Praticando questões que exigem habilidade de interpretação de texto, certo? Eu também sempre tive dificuldade nisso, gente. E posso falar para vocês, tudo que a gente tem dificuldade, a gente só melhora com a prática, tá? Não é ficando com medo de ser ruim, tendo medo de praticar. É com a prática, não tem jeito. No começo, a gente sempre vai ser ruim em tudo que a gente fizer, tá? O Joás falou, a B e D exclui de cara, daí quis resolver logo o problema e foi de A. A nossa mania, né, de querer resolver logo os problemas. Quando, na verdade, esse não foi o que a questão pediu, né? Ele está explicitamente aqui falando ao aplicar o método clínico centrado na pessoa. Então, questões de preventivo, uma dica também muito boa para a prova do Revalida, questões de preventiva sempre tem aquela alternativa que está mais linda, né? Então, olha isso, gente. Investigar como Maria está vivenciando esses sintomas, seus medos, expectativas, impacto na rotina. Isso aqui tá perfeito, não tem como tá errado, né, gente? Tá perfeito. Sempre vai na mais bonita que é sucesso na preventiva. Bom, Esse com daí é a isso, cara do Revalida. Revalida é Team SUS. Se falar alguma coisa assim, que vai contra assim, tudo que é bonitinho, provavelmente não é aquela questão. No Revalida, o SUS é perfeito, né? Tudo funciona. gente, o Carlson falou que minha voz tá parecendo a Darcy do Top Term. Meu Deus, tá mesmo. Ai, ai. Ai, gente, minha garganta tá fazendo um som. Eu tô começando a achar que é coqueluche. Gente, vamos concluir então por hoje. Vou parar aqui a gravação. Sem dúvida, gente. Alguém tem alguma dúvida? E semana que vem eu estou começando a